Salve, salve, simpatias! Estamos juntos aí de novo. A gente está na terceira parte de eletrostática, o terceiro material que vocês recebem de eletrostática, para encerrar esse assunto, tá bom? No primeiro material, o que que a gente fez? Te definiu o que que era a carga elétrica, né? A estrela da história é a carga elétrica. Falamos de processo de eletrização e força elétrica. Ponto. Segunda parte do material, a gente falou do agente criador da força. Toda força elétrica surge a partir de um conceito bem doido, né, que é o conceito de campo elétrico. O campo é uma região ao redor de uma carga, digamos uma região de influência dessa carga. De tal maneira que se você colocar uma segunda carga nessa região, que seria a nossa carga de prova, ela vai sofrer ação de uma força e ela vai, como a gente viu nos exercícios da aula passada, ela vai ganhar aceleração, ela vai ganhar velocidade. Então, tem toda uma questão aqui que a gente começa a se fazer a seguinte pergunta: espera aí, espera um pouquinho. Quando eu ponho uma carga em repouso dentro de um campo elétrico, essa carga tende a ser acelerada, não é? Igualzinho a gravidade faz com a massa, não é? Não acelera a gente para baixo? Então, espera aí, esse campo deve dar energia para a carga. A carga vai acelerar, ela vai ganhar energia cinética, então o campo faz trabalho. Então, a terceira parte da eletrostática, ela vai falar sobre energia no campo elétrico. Quando uma partícula anda num campo elétrico, o que que acontece com a energia dela? Então, a gente vai usar aqui, gente, a mesma linha de raciocínio que a gente usou quando a gente teve aula de energia potencial, lá na mecânica. Então, a gente só que aqui tem alguns complicadores. Por quê? Porque aqui surge o conceito de potencial elétrico e de diferença de potencial. Eu diria para vocês que esse bloco da eletricidade é o bloco mais importante. Não em termos do que cai no vestibular, mas se você quer aprender eletricidade, porque daqui a gente precisamos sair com a definição de DDP muito bem clara. O que é DDP? O que significa 10 volts? O que diabo é volt? Eu preciso sair dessa aula sabendo o que é volt. Por quê? Porque a hora que eu souber o que é volt, a parte de circuito fica mais tranquila. A parte de U igual a RI, potência, tá? Então, assim, em termos de ocorrência em vestibular, essa parte aqui cai muito? Não, não. Nem nos vestibulares mais tradicionais. Ela é uma parte que cai menos, tá? Só que ela é fundamental para você entender o conceito de diferença de potencial. Bom, então vamos lá. A gente vai primeiro conceituar energia potencial elétrica. Então, a gente já falou de energia potencial, a gente sabe o que que é energia potencial, a gente sabe que existe energia potencial gravitacional, a gente sabe que existe energia potencial elástica, a gente vai falar da energia potencial elétrica, tá? Depois, a gente fala o que acontece com essa energia quando a carga anda dentro do campo. Como que essa energia potencial varia, tá? Beleza? E na medida em que a energia potencial varia, a cinética também vai variar, certo? Conceito de potencial elétrico, trabalho no campo, e é aqui que surge o conceito de diferença de potencial, tá? Então, assim, eu já posso dar um spoiler aqui, eu não sei se vai ser muito útil, mas eu já posso dizer o seguinte: diferença de potencial, gente, é o trabalho que o campo elétrico faz numa carga. O campo elétrico é criado para fazer carga andar, não é? Não é isso que a gente quer com o campo elétrico? Então, quando o campo elétrico faz uma carga andar, o que ele faz, na verdade, é trabalho nela. E uma maneira de você expressar o trabalho é escrevendo a DDP. Então, de maneira muito sintética, o que que é DDP? É o trabalho que um campo vai fazer numa carga quando essa carga andar dentro dele.
Tá bom? Ou seja, DDP é sinônimo de energia. DDP é sinônimo de energia. E muita gente vai confundir DDP com corrente elétrica lá na frente. Por isso que a gente já está tomando os devidos cuidados, tá? Beleza? É isso. Depois a gente fala de superfície equipotencial, que é um conceito super maluco, mas ele é super útil. E depois a gente fala de movimento de carga em campo elétrico com estudo de caso. Trabalha com calcular trabalho, quantos joules a carga libera no campo, quando ela anda, tá? Aí é que a coisa fica bem interessante, ok? Então a gente vai, na aula, nessa parte, nessa primeira abordagem aqui do assunto, a gente vai falar de energia potencial elétrica, só. Tá? O resto vem nas próximas aulas, evidentemente, tá bom? Então vamos lá. Aqui. Vamos pensar o seguinte. Uma maneira de você provar que a energia potencial existe. A energia potencial ela é armazenada, certo? Mas ela pode virar cinética. Então, imagine o seguinte. Imagina que você tenha uma carga Qzão. Uma carga Qzão, Q geradora. Geradora de campo. Certo? Tá. Ela vai criar em volta dela um campo elétrico invisível, certo? De tal maneira que, se eu colocar uma carga de prova, essa carga vai se mexer. Vamos imaginar, portanto, que eu coloque uma carga de prova aqui, ó, numa distância d. Tá? Vamos, para efeito de exemplo, vamos supor que essa carga seja de mesmo sinal. Então, você tem aí dentro um campo, uma força, e essa carga vai acelerar. Ela vai acelerar. Agora, se essa carga vai acelerar, é razoável a gente imaginar, então, que a energia ela já existia antes da carga acelerar, ela só não tinha sido transformada em cinética. Ela vai ser transformada em cinética na hora que eu soltar a carga. Eu soltar a carga. Então, a gente vai definir o seguinte: a energia potencial elétrica, ela acontece toda vez que você aproximar duas cargas. Duas cargas. Por exemplo, se essas cargas são de sinais opostos, você concorda que para manter elas próximas, a gente tem que gastar uma energia? Então, para colocar a carga Qzinho ali, eu dei energia para o sistema. Essa energia ela fica armazenada. Enquanto as cargas estiverem paradas, a energia está armazenada. Mas, imagina que essas cargas queiram se repelir. A hora que eu soltar a carga, uma das cargas, pelo menos, não precisa soltar as duas. Solta uma carga só. Ela vai andar. Então, a energia está armazenada. Então, a energia potencial elétrica, eu posso dizer o seguinte, que ela é armazenada em sistemas de cargas. Tá bom? Uma das maneiras de você armazenar, então, energia é colocar uma carga próxima da outra. Tá? Lá na eletrodinâmica, tem um aparelhinho que faz isso, chamado capacitor. O capacitor armazena energia aproximando duas cargas de sinais que essas cargas podem ser de sinais opostos ou iguais, tá, gente? Não tem restrição, tá bom? Bom, tá bom. Essa energia, então, se ela é uma energia, né, gente? Uma coisa importante da gente citar é que ela é escalar, não é vetor. Não existe vetor de energia potencial. Existe um número de energia potencial. Como é que eu calculo a energia potencial? Então, a energia potencial elétrica, ela é calculada, isso, né, por um sistema de duas cargas. Nós estamos trabalhando num sistema de duas cargas. É igual a K vezes Qzão
vezes Qzinho dividido pela distância. Não é ao quadrado. E aí eu vou contar para vocês qual é o nosso problema do assunto. Sabe qual é o nosso problema, gente? É que essas cargas aqui, ó, elas não vêm em módulo, é sem módulo. Não é em módulo a carga. Ou seja, a energia potencial pode dar negativa. Ela pode dar negativa. Alguém arrisca aí, gente? Quando é que a energia potencial vai dar negativa? O K é uma constante, que é o mesmo K das outras fórmulas, do campo elétrico, da força, né? E D é a distância. Então, em que circunstâncias o valor dessa conta vai dar positivo ou vai dar negativo? Como é que a gente avalia isso? Deixa eu ver, tem gente respondendo aqui. Ah, é isso mesmo. É isso mesmo. Ó, o que falaram aqui foi o seguinte: quando os dois tiverem cargas opostas, a energia é negativa. Porque é o seguinte, com cargas opostas, qual que é a situação? Cargas de sinais opostos. Por exemplo, imagina que o Qzão é positivo e o Qzinho negativo. O resultado da conta vai dar negativo. Tá? Cargas de mesmo sinal, não. Aí, mesmo que elas sejam negativas, as duas, né? Não tem problema nenhum. Menos com menos vai dar mais. O EPOT vai dar positivo. Certo? Tá. Uma coisa que é legal da gente falar é o seguinte, não, à primeira vista, pode causar uma certa estranheza o fato da energia ser negativa. Você fala, puta, o que isso quer dizer? Não quer dizer nada. Nada. O que importa, na verdade, gente, não é o quanto a energia potencial vale, é o quanto ela varia. O que a gente quer na física, no final das contas? Não é transformar potencial em cinética? A nossa vida não gira em torno disso na física, na mecânica. É pegar potencial e transformar em cinética. Pegar potencial e transformar em cinética. Então não importa se a energia era negativa e ficou positiva. Se ela era negativa e ficou mais negativa ainda, não importa. O que importa é quanto ela variou. Tá? Com o tempo, a gente vai se acostumando com essa situação da energia ser negativa, quando as cargas têm mesmo sinal, sinais opostos, tá bom? Beleza? Isso é dado em Joule, né? Tá? Tudo bem? De energia potencial, a princípio é isso. Agora, vamos observar esta querida variando. Vamos tentar entender como é que a natureza funciona. Olha a pretensão da pessoa. Vou trocar o slide, tá? Vou trocar o slide. Vamos lá. Vamos falar sobre uma das perguntas mais estranhas da eletricidade. Por que cargas de mesmo sinal se repelem? Por que a força entre cargas de mesmo sinal é uma força de repulsão? Como é que a física explica isso? Por que cargas de sinais opostos se atraem? Por trás dessa questão, gente, tem um princípio da natureza. E o princípio da natureza é o mesmo princípio que explica por que um corpo cai. Né? A gente está a todo momento, desde que a gente começou a estudar campo elétrico, eu tenho insistido em trazer a discussão do campo gravitacional. Gente, o campo gravitacional ele tem que ser regido pelas mesmas leis
que o campo elétrico. Então, o que acontece no campo gravitacional? Quando eu solto um corpo, ele sempre cai dentro do campo gravitacional. Como é que a gente explicou isso lá na mecânica? A gente falou assim, olha, na natureza existem processos espontâneos. Os processos espontâneos, eles são feitos em situações em que a energia potencial vira cinética, que é o que o peso faz com a força, com o corpo, né? Quando o peso puxa o corpo para baixo, ele transforma a potencial em cinética. A gente vai perceber que a coisa caminha do mesmo jeito aqui, tá? Bom, o que a gente precisa entender primeiro? A energia potencial, ela é calculada de que maneira? Ó? EPOT é igual a K, Qzão, Qzinho, dividido por uma distância. Então, o problema todo está na distância. A energia potencial varia com a distância. À medida que você afasta ou aproxima as cargas, a energia potencial varia. Qual que seria o equivalente na mecânica? Você pegar um corpo e aumentar ou diminuir a altura dele. Quando você varia a altura de um corpo, a energia potencial dele varia, não varia? Aqui, a energia potencial elétrica vai variar. Como que ela varia? Vamos lá. Primeiro, vamos trabalhar com carga de mesmo sinal, que é mais fácil. Primeira coisa é que, se as cargas são de mesmo sinal, a energia potencial é sempre positiva. Então, para poder explicar por que as cargas se repelem, o que a gente precisa mostrar? O gráfico de energia potencial em função da distância entre as cargas. Então, imagina o seguinte, você tem a carga Qzão aqui, tem uma carga Qzinho aqui, tem a distância aqui, elas têm o mesmo sinal. Elas têm o mesmo sinal, tá? O gráfico é um gráfico de EPOT em função da distância. Gente, esse tipo de gráfico é uma hipérbole. Espera aí. Ele é um gráfico assim, ó. Tá? Para quem é bom de matemática, ou para quem curte esse assunto, é a mesma coisa que você montar um gráfico de uma função desse tipo aqui, ó. Y igual a 1 sobre x, por exemplo. Se você botar isso num gráfico, você vai ver uma exponencialzinha caindo, tá? O que eu quero que vocês percebam? Vamos dar uma olhada aqui. À medida que as cargas se afastam, o que acontece com a energia potencial? Ela cai. Primeira coisa que eu percebo, a energia potencial, ela tende a zero no infinito. Tipo, se essas cargas se afastarem muito, a energia delas cai a zero. O que faz um certo sentido, né? Quando as cargas se afastam infinitamente, elas param de interagir. Então não haveria por que ter energia potencial. Agora, olha o que acontece com a energia potencial quando elas estão muito próximas. Olha o que acontece. A energia vai lá para cima. Então, o que diminui a energia potencial nesse caso? Afastamento. O afastamento, ele diminui a energia potencial. Então, na verdade, o que a gente percebe nesse caso? À medida que as cargas se afastam, a potencial vai virando cinética.
Então, o afastamento das cargas nós estamos falando de carga de mesmo sinal, hein? Tá? Ele diminui a energia potencial. Agora, se elas estão se repelindo, né, gente? Elas estão acelerando. Elas estão acelerando. Então vai ter um aumento de energia cinética. Cinética. Tudo bem? Nesse caso aqui, gente, a gente vai aprender que o campo elétrico está fazendo o trabalho. É o campo elétrico que está fazendo o trabalho. Tá? O sistema, acontece isso espontaneamente. Agora, se eu tentar aproximar as cargas, olha como eu mudo a frase, né? Quando eu falo, se eu tentar, porque elas não vão se aproximar sozinhas. A aproximação das cargas é não espontânea. Então, quer dizer, você teria que gastar energia para aproximar cargas de mesmo sinal. Então, a questão toda é energética. Percebem isso? Por que duas cargas de mesmo sinal se repelem? Porque ao se repelirem, a energia potencial vira cinética. Então, isso é espontâneo. Qual é o paralelo com a mecânica? É um corpo caindo. Agora, e se eu aproximo as cargas? Vamos escrever aqui. A aproximação. Gente, aproximar as cargas vai exigir aumento de energia potencial. Para aumentar a energia potencial, gente, alguém tem que fazer trabalho externo. Então, aqui nós teremos trabalho externo. Trabalho externo. É a mesma coisa que você tentar suspender um corpo. Um corpo não vai ganhar altura sozinho. Você tem que fazer um trabalho sobre o corpo. Tá? Beleza? Então, o campo elétrico ele pode fazer trabalho ou você pode fazer trabalho no campo elétrico. Percebe? Quando o campo elétrico faz trabalho, é o espontâneo. É o amarelinho. Quando eu faço trabalho no campo elétrico, é o azul. Eu armazeno energia. Gente, você tá aqui nós estamos exatamente descrevendo a diferença entre uma pilha e uma eletrólise. A pilha é um processo espontâneo onde um campo elétrico faz trabalho. Faz trabalho. A gente vai discutir na aula de amanhã a eletrólise. A eletrólise eu preciso ligar ela na tomada. Então eu preciso fazer trabalho forçado. Preciso criar uma situação onde eu faço trabalho forçado. Tá? Beleza? Podem tirar print. Agora nós vamos fazer uma outra análise. Por que cargas de sinais opostos se atraem? Vamos tentar explicar isso sobre a perspectiva da energia, essa questão da energia potencial. Só que aqui é que vai dar o problema. Porque quando as cargas têm sinais opostos, a energia é negativa. Então, o gráfico é que vai ficar meio estranho. Então, vamos lá. Eu vou trocar aqui o slide, tá, gente? Vou trocar aqui. Aqui. Aqui tem uma pergunta. Pergunta. Professor, a energia cinética diminui com a aproximação? Então, vamos imaginar uma situação, então, para tentar te explicar isso. Eu vou fazer um desenho aqui. Imagina que você tem a seguinte situação. Você tem uma carga aqui, ó, Qzão positiva. Só que ela está fixa. Tá? E aí eu vou pegar uma carguinha de prova aqui,
e eu vou lançar a carga de prova positiva contra a carga quesão. Vamos lá. Primeiro, por que eu tenho que fazer isso? Porque senão a carga não vai se aproximar sozinha. A carga não vai se aproximar sozinha. Então eu tenho que lançar ela. Quando eu lancei ela, eu dei energia cinética para ela, não dei? Por isso que eu tenho que fazer trabalho para aproximar uma carga. Conforme a carga vai se aproximando, ela vai parando. Então ela vai parar em algum lugar aqui. É onde a energia potencial virou máxima. O que acontece se você deixar ela carguinha? Ela vai parar e vai começar a voltar, não vai? Igualzinho acontece quando você arremessa um corpo para cima. É igualzinho, gente. Quando você arremessa um corpo para cima, você não joga ele, ele não vai freando, para e desce. É a mesma coisa aqui. Né? Então, respondendo a sua pergunta objetivamente. Deixa eu abrir de novo o chat, espera aí. Professor, a energia cinética diminui com a aproximação? Sim. Sim. Por quê? Porque para você fazer a carga se aproximar, ela tem que ser arremessada. Para você fazer uma carga acelerar, basta você abandonar ela no campo e deixar o campo trabalhar. Vocês percebem a diferença disso? Quando eu arremesso uma carga no campo, eu estou fazendo trabalho nela. Então ela vai freando, freando, freando até parar. Quando eu solto a carga, aí eu deixo o campo trabalhar. Quando o campo trabalha, aí é espontâneo. Aí ele acelera. Se eu deixar o campo trabalhar, ele vai jogar essa carga Qzinho para a direita. Ficou claro isso, gente? Em termos de conceito? Isso é super difícil, galera. Beleza. Vamos continuar então. Cargas de sinais opostos. Bom, então você tem aqui. Então você tem a seguinte situação. Você tem uma carga Qzão positiva, por exemplo. Vamos supor que ela esteja fixa. Tem uma carga Qzinho negativa. Essa carga pode ser movimentada, tá? Essa não está fixa. Beleza. Como é que eu calculo a energia do sistema? A energia do sistema é K, Qzão, Qzinho, sobre D. Acontece o seguinte, gente, essa conta é negativa, por causa do número aqui de cima, ó. Quando eu vou construir o gráfico desse negócio, é que a coisa fica esquisita. Olha como é que é o gráfico da energia potencial. Ave Maria, peraí, gente, perdão. Eu trupiquei aqui com o meu braço. Ó. Energia potencial em função da distância. Presta atenção que o gráfico está no quarto quadrante do sistema de eixos. Ele está no quarto quadrante. E aí o gráfico ele é assim, ó. A energia potencial ela é sempre negativa. Como é que eu posso dizer? O maior valor que ela pode assumir é zero. Você percebe o seguinte, ó, à medida que nós vamos aumentar, quando a distância é pequenininha, a energia potencial é muito negativa. Está lá embaixo. Aí eu vou aumentar a distância. A energia fica menos negativa, mas ela continua negativa. E assim sucessivamente.
Então, tem uma coisa aqui que acontece igualzinha a outra. A energia potencial, ela tende a zero no infinito. Só que nesse caso, o zero é o maior valor que ela pode assumir. Por isso que as cargas querem se atrair. A última coisa que elas querem aqui, gente, é ir para o infinito. Vocês conseguem perceber? Entende? A última coisa que a carga quer aqui é ficar afastada. Porque o afastamento, nesse caso, eleva a energia potencial. Ou seja, deixa ela mais instável. Tá? Tem um pessoal lembrando aqui no chat que a gente fez um comentário sobre isso na aula de ligação química. Sim. Né? Era exatamente isso que acontece numa ligação química. Na ligação química, os átomos tendem a se aproximar. Por quê? Porque no átomo tem próton e elétron. É uma interação de cargas de sinais opostos. Então, isso explica toda uma situação ali na parte dos átomos. Aqui é a mesma coisa. Aqui, o que a gente tem? É a aproximação diminui a energia potencial. Por isso que se eu soltar a carga, ela atrai. Tá? E aí vale aquela observação que fizeram agora há pouco. Né? Para eu conseguir afastar essa carga da outra, aí eu tenho que arremessar ela para a direita. Por exemplo, imagina o seguinte, ó, joga a carguinha para a direita com uma velocidade v0. Ela vai embora, mas ela vai ser puxada para trás, não vai? É a mesma situação. Então aqui o que eu tenho? Ó, vamos lá. O que acontece na aproximação? Diminui a hipote e aumenta a cinética. No afastamento, você tem o contrário. O afastamento ele vai aumentar a energia potencial. Então você precisa de um trabalho externo. Trabalho realizado por um agente externo. Que é justamente quem vai dar energia para acelerar essa carga. Faz sentido isso, gente? Eu dou essa aula há 1000 anos, mas eu fico sempre emocionado porque no final das contas você percebe que a física é uma coisa só. Troca carga por massa, tudo bem que fica mais difícil, mas a explicação é a mesma. Tá bom? Beleza? Ficou alguma dúvida, gente? Sobre a questão, então, das energias? Fechou? Beleza. Tá ok. Então, nós vamos parando por aqui. Nós vamos terminar um pouquinho mais cedo. Por quê? Porque na aula que vem, a gente vai entrar com o conceito de potencial elétrico. Tá? Que é um conceito que vem além da energia potencial. Tá? A gente vai perceber na aula que vem que trabalhar com energia potencial é desagradável. Essa questão da energia ser negativa, positiva, a gente vai criar uma forma de trabalhar com essa energia de maneira mais rápida, mais prática. E aí vai surgir, então, o conceito de potencial. Então, você tem que tomar muito cuidado nesse final de eletrostática pelo seguinte. Você tem energia potencial, que a gente definiu hoje. Tá? A aula que vem vai ter o conceito de potencial e depois tem o conceito de diferença de potencial. Por isso que eu não quero dar o conceito de potencial hoje, senão a gente vai enrolar demais a cabeça, tá? Beleza? Acho que é isso então, gente. Fechamos.